Olá pessoas do Correio de Atibaia, estamos aqui em mais uma entrevista. Hoje a gente vai falar com o técnico Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino. Primeiramente agradecer a ele por poder estar falando com a gente. Muito obrigado, essa oportunidade. E sem enrolar muito mais, você falou muito quando você chegou sobre a identidade do Bragantino, elogiou muito essa escolha. E como é que está sendo o dia a dia? Você está vendo isso daí? Como é que tem alguma novidade que você percebeu enquanto você trabalha por aqui? Em relação à identidade? É. Sim, eu acho que dia com dia nós procuramos trabalhar essa identidade. Dia a dia nós procuramos também avaliar essa identidade. E essa identidade normalmente consegue-se identificar depois daquilo que é um padrão. Ou que padrão é que me estou a referir aqui? Estou-me a referir a um padrão de 12 jogos que constituem o Paulistão, onde temos os dados claramente em termos daquilo que é o comportamento que a equipa deve ter, num contexto onde os outros adversários também são avaliados nessa direção, e percebemos claramente em que nível é que está a nossa equipa em relação a esses comportamentos. E a verdade é que sim, todos os dados, ou a grande maioria dos dados, estão nessa direção, começando, por exemplo, logo com aquilo que é a filosofia do Red Bull. Fomos a equipa mais jovem do torneio, fomos a equipa com mais, na fase regular, obviamente, até agora, com mais sub-20, com mais minutos. Somos a equipa que mais pressiona no campo de ataque. Somos as equipas com mais interações defensivas. Somos as equipas que, quando ganha a bola, tem o comportamento do primeiro passo para a frente. É uma equipa que também consegue juntar a isso aquilo que é uma dinâmica de posse de bola no campo de ataque. Também somos das equipas que mais têm. E então, estes são os comportamentos principais da equipa. Se ao longo de um conjunto de 12 jogos a equipa tem estes comportamentos e tem estes números, quer dizer que o caminho está a ser percorrido nessa direção. Existe muito a melhorar, existe, claramente, e é esse o intuito que nós temos todos os dias, dentro daquilo que é a possibilidade do calendário. O calendário desta semana permitiu-nos ter uma semana aberta, ter uma semana mais larga, e isso permite-nos trabalhar comportamentos que, mesmo sendo bons, de alguma maneira, em termos numéricos, já há algum tempo não eram estimulados, temos que voltar a estimulá-los, e outros onde a equipa claramente tem que melhorar, e foi isso que fizemos, e que estamos a fazer quando temos, obviamente, mais tempo, mas sempre nessa direção daquilo que é a filosofia e daquilo que são os comportamentos que estão claramente definidos desde o início e que fazem parte da própria instituição. Você já trabalhou em vários lugares do mundo, né? E você voltou num país que agora fala português, mas que não é Portugal, né? É diferente. Como é que está sendo conhecer o Brasil, a cultura daqui, a cultura do futebol daqui, que é diferente também? Sim, ainda não tive muita oportunidade de conhecer o país, nem muito menos ainda a cidade de Bragança, que é a cidade onde vivemos e trabalhamos. A intensidade e densidade do futebol brasileiro é muito grande. É verdade que também já tinha saudades de me poder pronunciar, de expressar naquilo que é a língua mãe, a língua materna, apesar de haver algumas diferenças entre aquilo que é o nosso vocabulário. Acho que é muito mais fácil que nos possamos entender. Mas basicamente, disputando o Paulistão, só tivemos a oportunidade de conhecer mais aquilo que foi a grande São Paulo, porque foi basicamente todos os deslocamentos que tivemos. Você foi para Bahia agora no agora sim. Brasil. E agora fomos para Salvador, onde basicamente aterramos e deslocámos para a Feira de Santana, ou Santana da Feira, penso que é o nome da cidade. Basicamente no futebol, quer seja no Brasil, quer seja na grande maioria dos lugares onde temos estado, aquilo que se conhece são campos de treino, estádios de futebol, aeroportos e hotéis. Essa é a nossa vida. Se eu quero conhecer muito mais da cultura brasileira, se eu quero conhecer muito mais do país, claramente. Eu, quando cheguei, por exemplo, ao México, nunca tinha visitado o México, conheci praticamente todo o México. Com a proximidade que tinha dos Estados Unidos, na altura só tinha visitado Nova Iorque, e praticamente também já conheço todos os Estados Unidos. Então, claro, aqui também quero ter essa possibilidade de conhecer a cultura, de desfrutar dessa cultura e desfrutar daquilo que é a beleza que tem um país como o Brasil. No The Coach's Voice, você falou que é importante você saber de técnica, de tática, mas principalmente conhecer as pessoas, né?
E como é que você faz para conhecer as pessoas, entender o ambiente, ser alguém que vai ajudar nesse meio de caminho, não só na parte tática e técnica? Não, eu acho que isso faz... Eu acho que a melhor forma de conhecer as pessoas é conhecê-las no seu próprio estado. E uma pessoa só pode desenvolver o seu próprio estado se sentir confortável. E sentir confortável é dar liberdade a essa pessoa, para que seja ela mesma. E aí conhecemos, na verdadeira acessão da palavra, a pessoa propriamente dita. Então o que nós procuramos fazer é ter uma relação próxima com todos, é tratar todos com a mesma cordialidade. Em termos daquilo, por exemplo, são as hierarquias aqui dentro do clube, eu tanto tenho um muito bom trato com o Tiago Seguro, que é o nosso presidente, como tenho com o Jeque e o Rodrigo, que são os nossos roupeiros. E é naquilo que é a pessoa e na que a pessoa representa e na que a pessoa desempenha que tem que ter esse tratamento. Se tiver esse tratamento, a relação é muito mais verdadeira, a relação é muito mais natural, e sendo mais verdadeira e natural, é muito mais fácil conhecer a pessoa. Há outra forma de conhecer as pessoas, mas isso teria que lhes dar vinho, e não convém muito. Não convém muito. A gente vê que você fecha alguns treinos, mas ao mesmo tempo você também não fica com medo de contar alguma ideia que você teve no jogo, explicar alguma estratégia que você usou, coisa que alguns técnicos, não vou dizer brasileiros, mas em vários outros casos, às vezes não dizem, talvez até com medo de dar dicas para os adversários. Você não tem essa questão, pelo menos para mim até agora eu nunca vi isso daí. É algo que você se preocupa, eu não posso falar isso, senão o adversário pode atacar contra? Não, eu não posso responder pelos outros, eu só respondo por mim. Eu acredito que, sendo mais aberto, tens que também ser mais profundo e mais detalhista. Ou seja, à medida que e tens que estar sempre constantemente a somar ferramentas e pontos para que tu próprio possas crescer. Porque hoje é assim, mas se eu amanhã somar isto mais isto, eu estou a crescer. E então é essa a ideia, que eu não quero ser o mesmo do que fui na primeira vez que nos conhecemos, que foi na coletiva depois do Corinthians, penso eu, e ser o mesmo que era há 2 meses atrás, não é? Tenho que ter uma evolução em relação a tudo isso. E por isso não tenho nenhum receio de abrir e de falar das coisas abertamente em relação a como elas são, porque eu amanhã quero ser isso mais qualquer coisa. E até porque, se tu não és aberto, e se as pessoas que tens pela frente, por exemplo, não forem abertas, também não vais poder saber se estás a correr, se estás no caminho certo ou não. E o que eu quero é que, quando eu passo isso, alguém levanta a mão e diga, mas então, e afinal isto? E isso também vai ajudar. Olha, nunca tinha pensado nesse ponto. Então é alguma coisa que eu vou ficar também para mim, para poder crescer em termos daquilo que é o meu conhecimento. Eu acho que nós somos seres de conhecimento, e quanto mais conhecimento temos, provavelmente melhor possibilidade temos de ser com pessoas e na profissão que exercemos. Então acho que esse é o caminho, sem nunca desvirtuar a tal identidade e a tal filosofia e o tal caminho que tem que ser muito claro desde o início. O Abel Ferreira, ele veio para o Brasil e ele escreveu um livro. Eu queria saber se você chegou a ler o livro, se você chegou a pesquisar sobre, mas no livro dele ele também conta bastante detalhes de treinamentos, escolhas de estratégias, coisas que a gente também vê pouco no futebol daqui. Você chegou a falar isso, mas você gosta dessa cultura de compartilhar conhecimento para evoluir, né? Foi o que você acabou de dizer. Sim, né? se não compartes o conhecimento, vais morrer dentro do teu próprio conhecimento. Eu acho que todos nós temos conhecimento, mas a forma como cada um gera e faz crescer o seu próprio conhecimento e gerar o seu próprio conhecimento, para mim é o mais importante. Não que o meu conhecimento seja mais do que o outro, ou seja o que for, até porque podemos ter linhas orientadoras totalmente diferentes. Mas a forma como eu crio o meu próprio conhecimento e eu autogestiono o meu próprio conhecimento, para mim é o mais importante. E por isso eu tenho que estar aberto. Tenho que ter um espelho para me olhar e tenho que ter outros que me possam também avaliar, porque senão não consigo crescer. Tem um jornalista aqui no Brasil, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, ele fez uma lista e fez umas contas que os técnicos portugueses têm 75 títulos no século XXI pelo mundo todo. E até 2006, 68% dos técnicos campeões da Liga Portuguesa eram estrangeiros.
Só que depois de 2006 para cá, todos foram portugueses. Já são 16 títulos em Portugal com 16 técnicos portugueses. O que aconteceu nesse período? Vocês... tem a ver com a questão da periodização tática? Tem a ver com uma nova escola? O que teve nesse período aí? Não, eu acho que a escola portuguesa tem vindo a evoluir desde os tempos... Aliás, não só a evoluir, mas teve a sua gênese, teve o seu início com o professor Carlos Queiroz, que é muito anterior a tudo isso. É verdade que, para mim, aquilo que é uma profissão, seja ela treinador, seja ela outra qualquer, não tem a ver com a idade, não tem a ver com a formação, se veio formação de um lado ou se veio formação do outro, não tem a ver com a nacionalidade, mas tem a ver essencialmente com competência. E eu acho que aquilo que tem sido a evolução do treinador português tem vindo a ser baseada no conhecimento. E eu acho que o conhecimento é uma grande base para a competência. Então quem começou com tudo isto foi o professor Carlos Queiroz. E começou isto já há muitos anos. Há muitos anos. É um processo já muito largo. E esse processo de formação fez com que a capacitação dos treinadores portugueses lhe permitissem não só conquistar um mercado interno e depois de conquistar o mercado interno poder conquistar um mercado externo, onde penso que todos nós temos que ser cidadãos do mundo. Na forma como a globalização do mundo está hoje conformada, eu penso que nós temos que ter essa capacidade. Agora há uns que querem sair mais da sua zona de conforto, outros não, mas isso já são obviamente questões que têm a ver com progressão de carreira de cada um. O que é que o professor Carlos Queiroz fez? Inicialmente levou o conhecimento da universidade para um campo de futebol. Isso até então não existia. Não existia porque havia muito daquilo que era a cisão do conhecimento físico. Havia a parte física e a parte tática, nem sequer se falava da parte muito, a técnica um pouco, mas a parte psicológica não existia. E então a parte física era uma parte muito derivada daquilo que era o atletismo. O tipo de periodização, por exemplo, que era feita nessa altura era uma periodização tradicional, dividia a época em períodos, período de preparação, período competitivo e período transitório, e era muito derivada de um autor russo, que era o Matveyev, mas muito derivada daquilo que era o treino do atletismo. Então aquilo que era o treino do atletismo e o conhecimento trazia-se para o futebol, aplicava-se, uma separação clara entre a preparação física e depois a entrada do treinador, e o que o professor Carlos Queiroz veio fazer foi estudar o jogo, estudar o processo de treino, estudar o processo de formação do jovem futebolista, o ensino do jogo, e isto fez com que o conhecimento e logo capacitação sobre o próprio jogo lhe criasse uma evolução muito grande. O que é que ele criou aqui? Primeiro, uma camada de futebolistas portugueses com uma expressão a nível internacional. Esse foi o primeiro boom que tivemos ao nível dos jogadores, mas que começou através de toda esta capacitação. Ganhou 2 campeonatos do mundo, em Riad e em Portugal, e depois o que é que se lhe seguiu? Toda essa camada que vinha desde trás ao nível da universidade começou a entrar no processo de formação. O próprio José Mourinho, por exemplo. Ou seja, saíam dali, vinham trabalhar com equipas mais jovens e jovens futebolistas, até que naturalmente, por um processo de competência, chegavam às equipas principais. Este foi o primeiro desenvolvimento. Qual foi o segundo passo? Foi não só colocar isto em termos da universidade, levar o conhecimento da universidade para o campo, mas também criar um processo de formação de treinadores, porque não existia. E então esse processo de formação de treinadores começou a ganhar conteúdos, começou a ganhar uma ordem em termos de grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, quais são os conteúdos que são, até determinados níveis é para trabalhar com o futebol de formação, é para trabalhar com o futebol amador, e outros já são obviamente para trabalhar com o futebol profissional. E quando isto atingiu toda esta plenitude, nós entendemos que a formação ou a procura do conhecimento é fundamental para o exercício de qualquer profissão. E isto foi o que aconteceu. Que depois teve uma expressão máxima com o José Mourinho, porque foi aquele que teve maiores resultados, pelo menos a nível à escala global, e onde surgiu depois uma metodologia mais avançada, no meu entender. A metodologia do professor Carlos Queiroz era uma metodologia de integração dos fatores, e passámos a falar em termos daquilo que é a sociedade,
que tem a ver com os comportamentos da equipa, as filosofias, os princípios de jogo das equipas. E aí é que entra o professor Vítor Frade com a priorização tática. Isto e tudo aquilo que é a formação que eu tenho que fazer para os cursos de treinadores, a formação que eu tenho que fazer para obter unidades de crédito, porque se ao fim de 5 anos eu não tenho, eu deixo de ter o curso de ser diretor técnico e de estar constantemente a atualizar, faz com que eu seja melhor, que eu seja mais competente, que eu tenha mais conhecimento. E depois, obviamente, muitos daqueles que nos abriram a porta. Já falei do José Mourinho, a uma escala global, mas mais ao nível europeu e dos grandes campeonatos. No Brasil, em particular, hoje estão 7 portugueses, não tem só a ver com isto, mas tem a ver com o trabalho que o Jorge Jesus fez e tem a ver com o trabalho que o próprio Abel está a fazer agora. Vamos falar um pouco mais sobre tática. Você fala muito sobre impor a maneira, né, de jogar. Você pensa isso para todos os jogos ou tem jogo que nesse jogo acho que eu vou ter que adaptar alguma coisa aqui, vou ter que jogar um pouco diferente? Ou vai depender muito de quem você vai ter no momento, de quem vai ser o adversário? O quanto dessa parte é adaptável, o quanto dessa parte é imposição? Partimos sempre daquilo que somos nós, sempre. Agora, cada jogo tem as suas nuances táticas. Cada jogo tem as suas nuances táticas e tem as suas nuances estratégicas. Eu diria mais estratégicas do que táticas. Porque tática é o comportamento e a decisão que os jogadores e a equipa têm que ter. Eu vou tentar dar-lhe um exemplo. Há uma equipa, nós temos como comportamento pressionar a equipa na sua saída. Se a equipa adversária sair longa, já não existe pressão na saída. Então eu tenho que saber adaptar a essas circunstâncias do jogo, não é? Essa é uma situação. Agora, há um adversário que sai, que coloca 3 jogadores, coloca o goleiro, um jogador e mais 2 abertos. E mais 2, por exemplo, fora da área. Eu quero pressionar a saída. Eu não posso pressionar essa mesma saída se só tiver o goleiro no meio e 2 jogadores e só tiver um aqui. Porque pressionar alto errado é muito arriscado. Não é questão de pressionar alto ou errado, é questão de pressionar alto em função das referências de pressão. E as referências de pressão que nós temos de ter têm a ver com o posicionamento do adversário, para saber onde é que eu vou criar zonas de pressão. Quem tem que pressionar quem, ou o que é que temos que provocar para pressionar quem. Agora, há uma outra coisa que tem a ver com momentos do jogo. E os momentos do jogo naquilo que nós queremos atacar o jogo sempre. Isso queremos sempre. E como é que atacamos o jogo? Ou atacamos o gol quando temos a bola, ou atacamos a bola quando não a temos. Mas atacar o jogo é saber ter a inteligência de o adversário neste momento do jogo tirou-nos a bola e está melhor no jogo do que nós. O que é que temos que fazer neste momento? Vou continuar a pressionar como louco e estamos sempre a eliminar? Não, junto. Vou tentar chamar o jogo novo para mim e vou fazer isso. Ganhei a bola, há muito tempo que não a tenho, vou perdê-la já? Não, vou ter uma posse mais larga, vou chamar de novo o jogo para mim. Ou seja, é nesta gestão que eu tenho que saber, mas vou ter os 90 minutos a poder ter os meus comportamentos? Não creio que não, isso seria dominar o jogo por completo. Eu quero que a equipa tenha momentos em que possa dominá-lo, sem dúvida, por isso é que temos de ter esse estilo e essa filosofia agressiva, mas eu quero essencialmente que a equipa saiba controlar o jogo e, em particular, escolher os momentos em que o tem que controlar de uma ou de outra maneira. Muita gente que acompanha os jogos aqui, o futebol aqui, fala que o futebol daqui do Brasil é menos compacto do que o europeu. Você já conseguiu perceber isso? Você concorda com isso? E qual que é a importância de você ter o time sempre bem compacto? A importância tem várias. Primeiro, há uma palavra que nós adotamos, que é uma palavra de referência, uma palavra alemã, que é a palavra Alle. Alle quer dizer juntos. E isso tem muito a ver com aquilo que é a visualização de um caminho que queres percorrer, que sabes que só junto podes ser mais forte. Sabemos que não temos os recursos que têm outras equipas no Brasil, que são, obviamente, quer em termos de orçamentos, quer em termos de experiência dos jogadores e também qualidade dos mesmos. Então nós temos que ter a nossa maneira muito clara e só o podemos operacionalizar se o fizermos juntos. Juntos diz-nos que 2 coisas em particular e que têm a ver muito com aquilo que é o nosso jogo. Eu só posso atacar o golo se atacar junto, porque eu quero ter sempre diferentes opções. E eu só posso atacar a bola
se eu caminhar junto e de uma maneira equilibrada para poder atacá-lo. Então, estar junto é uma condição que tem que estar sempre presente no nosso jogo. Não tenho dados suficientes até este momento, até porque penso que, muito provavelmente, aquilo que são as equipas e a organização das equipas no Brasileirão serão forçosamente diferentes daquilo que são as equipas que temos no Paulistão, com exceção do São Paulo, do Corinthians e do próprio Palmeiras, mas encontramos adversários que atuaram contra nós também muito juntos, num bloco forte, num bloco sólido a atacar e a defender. Penso que o São Bernardo é um claro exemplo disso. Nós jogámos contra eles na segunda jornada, mas foi um adversário, foram circunstâncias diferentes, porque jogámos toda uma meia parte sem um jogador, mas foi uma equipa que, pela pontuação que obteve e pelo que eu vi na preparação desse jogo e nesse jogo propriamente dito, era uma equipa que tinha também claramente essa ideia de jogo, e tivemos a oportunidade aqui mesmo também de fazer um jogo de treino contra os menos utilizados deles com os menos utilizados nossos, e vimos que também continuavam com essa ideia de jogo e com essa organização de jogo. E eu acredito que tem que ir por aí, mas isso é aquilo que eu acredito, porque juntos podemos repartir os esforços, podemos ser muito mais intensos, o desgaste físico é também muito menor, mas pronto, são benefícios ou vantagens que saem dessa forma de atuação. Eu estava olhando alguns dados, eu não tenho todos, obviamente, mas alguns dados que eu olhei, a principal diferença, ou a que eu notei mais, é que a sua equipe, para a equipe do ano passado, é a posse de bola. A sua equipe tem muito mais posse de bola do que tinha antes. Eu queria saber se você consegue entender o porquê tem esse crescimento e qual é o principal objetivo com a posse de bola. Porque você tem times e times que querem ter a bola. Tem time que quer ter a bola para se defender, gosta de dar passes na defesa e atrair o adversário para tentar atacar. Tem time que gosta de ter posse de bola para ficar no campo do adversário. Qual que é o principal objetivo de vocês quando tem a posse de bola? Eu não gosto do termo posse de bola, mas temos que saber essencialmente ter a bola e o que fazer com a bola. Existem diferentes momentos naquilo que é a ação ofensiva propriamente dita e que têm a ver com construção, criação e finalização. E o que nós queremos é entender no jogo quando é que temos que construir e como é que o temos que fazer. E isso faz parte de criar superioridades numéricas nessa zona do campo quando temos que construir, para progredir e estar sempre de frente para o jogo. De criar, e quando estou a falar de criar, é criar espaços para criar situações de finalização e depois poder ter estas situações de finalização. Mas há uma questão muito clara que contraria aquilo que é a posse de bola. Se eu já tenho espaços criados, eu não tenho que criar nada, eu só tenho que atacá-los. Então há aqui logo uma desmistificação em relação à posse de bola. Mas depois vem por outro lado aquilo que é a posse de bola no campo defensivo ou no campo de ataque. E nós somos das equipas que têm posse de bola, maior posse de bola no campo de ataque. Quer dizer que a equipa caminha junta, quer dizer que a equipa está lá, quer dizer que muitas das vezes essa posse de bola não é uma posse de bola continuada pela posse de bola, mas é uma posse de bola mais vertical, quando já estão esses espaços criados para atacar zonas mais próximas do golo e que levam a situações de perda de bola, que levam a situações de pressão, que levam a situações de recuperação que nos fazem também estar mais próximo do golo. Então é nesta dinâmica que tudo se cria e tudo se gira em termos daquilo que é a importância que nós temos que dar à posse de bola. Qual é uma importância que eu dou à posse de bola? Fundamental, e aí a posse de bola pelo controle do jogo. É perceber que há momentos do jogo em que já não temos a bola há algum tempo, temos que saber ter a bola para controlar o jogo. Ou o final do jogo contra o Corinthians, que vocês já estavam vencendo e já tinha tido um certo esforço. De certa forma, também é manter a posse de bola? Sim, em dois sentidos. No final do jogo com o Corinthians, por exemplo, a equipa ficou larga, porque já não tinha muitas condições de pressionar na frente e houve uma primeira e segunda linha que queria pressionar e a equipa partiu. Então, naquele momento, o que a equipa tem que entender para poder atacar o jogo é dizer: junta e fecha espaços, ok? Porque já não tens condições de estar a pressionar na frente. Mas quando tens a bola, uma vez que o adversário te está a atacar, tens que fazer posses mais largas
para recuperar a iniciativa do jogo, eventualmente chamar o adversário, ter espaços e poder atacar o jogo. Nessa dinâmica, sim, mas numa dinâmica normal da posse de bola por si, em termos daquilo que é um momento do jogo normal, não. Nós queremos ser uma equipa agressiva, ser uma equipa vertical, mas ser uma equipa que consegue, quando tem que construir, constrói, quando tem que criar, cria, quando tem que explorar todos esses espaços, tem obviamente que explorá-los. Você falou muito sobre espaços, né? E é uma coisa que muitos técnicos falam também, que você tem que explicar, ou melhor, você tem que orientar os seus jogadores a achar nesses espaços, né? Porque com espaço eu acho que todo mundo consegue jogar melhor. E tem alguns times aqui no Brasil que, quando enfrentam times que procuram muito jogo assim, preferem usar a marcação individual o campo inteiro. Um técnico que veio para o Brasil e fez muito isso era o Crespo. Ele fez muito isso e os times que enfrentavam ele, gostavam desses espaços, sofriam muito. Você acha que quando você enfrenta algum adversário que faz essa marcação individual muito dentro de muitos espaços dentro do campo, você precisa mudar alguma coisa para encontrar espaços ou não necessariamente? Palmeiras é um rival que utiliza também muito essa dinâmica. Só o centroavante é que divide os zagueiros e os centrais, dependendo da forma como joga o adversário, é que têm superioridade numérica com o centroavante. Todos os demais têm referências individuais. Eu lembro-me até quando jogaram, por exemplo, contra o Chelsea, na final do Mundial. Bastante. Só um jogador do Chelsea não tinha marca pessoal. Thiago Silva. Exatamente. Só o Thiago Silva não tinha marca pessoal. Então, nós temos que conhecer o adversário, independentemente da forma, se eles jogam mais numa forma de marcação, num método de marcação do que outro, quais são os espaços que nós podemos encontrar mais facilmente dentro daquilo que foi a análise do adversário. E depois tentar explorar esses espaços. Se são dinâmicas individuais, eu penso que posso arrastar o adversário para um lado para poder depois criar espaços no outro. É como uma equipa que defende individual na bola parada. Eu posso levar esse adversário para as zonas onde eu quiser, ele vai me perseguir. Então tem a ver um pouco com essas dinâmicas. Penso que já falei nisso quando foi o jogo do Palmeiras que jogámos, a forma como decidimos sair a jogar para precisamente aproveitar ou ter a possibilidade de aproveitar esses espaços. Mas tem a ver com aquilo que é a análise do adversário, tem a ver com aquilo que tem que ser a nossa variabilidade no jogo, de saber poder jogar em qualquer tipo de espaços, já seja se nos dão espaços para a construção, se nos dão espaços por fora, se nos dão espaços por dentro ou se nos dão espaços nas costas. A gente entra na parte final, mas eu ainda tenho duas perguntas. Uma é, o seu time há pouco tempo fez 5-1 e você falou que não estava tão satisfeito. Então, às vezes, você usa outros dados, outras medidas para analisar o desempenho da sua equipe? Porque o futebol, às vezes, não vou dizer que é um esporte enganoso, mas o placar nem sempre é tudo o que aconteceu no jogo. Às vezes acontece em momentos em que o time marca muitos gols ou que, por mais que tenha criado chances, não consiga. Então você usa outros dados, você usa outras medidas para tentar avaliar como é que sua equipe está em campo? É o comportamento da equipa. Ou seja, quando a equipa utiliza repetidamente o comportamento que nós trabalhamos dia a dia e que nós definimos desde o início, independentemente daquilo que é o resultado, obviamente que todos nós queremos ganhar e eu quero ganhar mais do que ninguém. Mas eu quero ganhar à minha maneira. Quero ganhar da nossa forma, com a nossa identidade. E quando isso acontece, se é 1-0, eu fico satisfeito. Se acontece 5-1, mas não tanto daquela forma, não fico satisfeito. Porque eu não sou resultadista. Eu tenho que me basear naquilo que é o processo, a forma como a equipa trabalha. E em relação a isso, fazendo um paralelismo com o jogo anterior, em que tínhamos perdido 2-0 no Palmeiras, mas fomos nós, do que aquela que ganhamos 5-1 ao Ituano e nem sempre fomos nós. Então isso tem a ver também com o que é o crescimento da equipa e a exigência que nós temos de ter com a equipa, também em termos daquilo que é dotá-la dessa fome, de que, por exemplo, se eu posso ganhar por 3, não vou ganhar por 2. Se eu posso ganhar por 6, não vou ganhar por 5. E há que entender esses momentos em que a equipa pode crescer nesse sentido. E, aliás, eu acho que é a melhor forma de respeitar um adversário é ser o mais competitivo possível até ao fim, sem piedade. Isso é a melhor forma de respeitar um adversário, não há outra. A gente vai entrar agora na fase de mata-mata do Paulista.
A Copa do Brasil já começa assim, depois vem o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana. Vai entrar na fase mais decisiva da temporada, depois ainda tem bastante coisa para acontecer, mas agora vai ser um pouco mais. Quais projeções você faz? Acho que o Paulista você já falou quando você chegou que o objetivo era tentar ganhar, obviamente porque o clube também já tem isso na história, mas o Brasileiro vocês têm alguma projeção? Sul-Americana, você já chegar na final uma vez, agora a final vai ser Montevidéu de novo. O clube já pensa em chegar de novo em Montevidéu? Como é que tá essas projeções? Olha, começando por aí, seria interessante fazer um déjà vu, mas com um resultado diferente. Eles conhecem isso melhor que eu, eles conhecem esse trajeto e esse processo melhor que eu. Se já lá chegaram e já conhecem o caminho, por que é que não pensar que podem ir para lá? Sabemos que há uma fase de grupos que ainda não sabemos como vai ser conformada. Sabemos que sim, que há uma diferença entre que o primeiro passa já diretamente para o mata-mata, o segundo tem que esperar os que vêm da Libertadores, para depois poder ir para o mata-mata, o percurso é esse, e depois entrar nessa fase eliminatória. Eles conhecem o percurso, eles gostaram do percorrer. Eu entendo que todos nós queremos voltar a percorrer juntos, e ainda por cima, assim, em Montevideo, fazer um déjà vu, mas trazer a Copa para casa. A Copa do Brasil é mata-mata. Agora, nesta fase 1 e fase 2 é um só jogo. A fase 1 já está. A fase 2, com empate, tens que decidir por penaltis, é a diferença da fase 1. A fase 3 já serão a 2 jogos. Vamos passo a passo, mas obviamente eu acho que é importante e legítimo ter o sonho de poder continuar nessa competição e sonhar primeiro passar cada uma das eliminatórias, depois chegar à final e depois ganhá-la. Tendo em conta também aquilo que foi o 2021, onde a equipa fez um campeonato brasileiro fantástico, nós temos claramente também a ambição de poder ser muito competitivos em todos os jogos, muito competitivos, com a nossa ideia de jogo, perante qualquer adversário, saber, obviamente, controlar muito mais aquilo que são os momentos do jogo, mas também pensamos em termos de resultados, e eu penso que os resultados que nós temos que apontar, temos de uma classificação, têm que andar dentro daquilo que é o G8. Eu acho que será muito importante apontarmos para isso, ainda falta algum tempo, para mais de um mês, para nós podermos sentar com os jogadores e definir essas orientações com muito claras, de uma maneira muito factual, em termos de números. Para andarmos aqui temos que, estes são os nossos valores, estes são os nossos objetivos, e ter isso muito claro e definido desde um princípio. Agora, o mais importante é domingo, o mais importante é o próximo jogo, o mais importante é esta fase do mata-mata, porque sabemos que chegar a estas fases é complicado, seguir em frente nestas fases ainda é mais complicado, mas uma vez lá chegados, tudo pode acontecer. Então é isso, muito obrigado, Pedro, por falar com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a entrevista com o técnico Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino.